Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Severino Breda, Direito e Teologia. Vamos para mais um vídeo e nesta manhã eu quero apresentar-lhes um livro do Espírito de Profecia, um livro da senhora Ellen G. White, uma escritora norte-americana que é considerada como profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o livro que eu quero apresentar é esse livro aqui, ó, Eventos Finais. Quantos já leram esse livro? Eu acho que o único livro que eu li foi O Grande Conflito e Eventos Finais, do Espírito de Profecia. E esse livro ele tem mensagens muito importantes para o final dos tempos. Eu quero fazer uma breve apresentação e eu quero me fixar num capítulo, e falar algumas coisas nesse capítulo, que servirá de exemplo e é de extrema importância para os nossos dias. Então, esse livro Eventos Finais, como enfrentar a última e maior crise da Terra. Todos os dias vemos no noticiário catástrofes e tragédias que afligem o mundo. Corrupção, violência e miséria estão por toda parte. Ao ler a Bíblia, descobrimos que estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade. Então, devido aos diversos acontecimentos, nós sabemos que esse mundo não durará muito tempo. Estamos nos últimos momentos, nos últimos eventos da história desse planeta. E esse livro, Eventos Finais, é uma compilação cuidadosa de citações de Ellen White, feita com o objetivo de apresentar, numa sequência lógica, os terríveis e grandiosos acontecimentos do futuro. É essencial que cada cristão estude esse assunto e se prepare para o maior de todos os eventos, sobre a volta de Jesus. E aí, você está preparado para a volta de Jesus? Você tem estudado as profecias? Você tem obedecido ao comando e à ordem de Jesus? Então, esse livro fala que é essencial que cada cristão estude esse assunto dos eventos finais e se prepare para o maior de todos os eventos. Qual que é o maior de todos os eventos? A volta de Jesus. A volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos a cada dia estarmos nos preparando para a volta de Jesus. E esse livro ele vem trazendo vários tópicos com relação aos eventos finais. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira, é uma edição condensada, papel jornal, uma edição econômica. Então, quando eles querem lançar uma edição mais econômica, eles lançam um papel jornal, um papel mais simples, né? Esse livro foi editado em 2014, teve 100 mil exemplares, né, na segunda impressão, 100 mil exemplares, e o título em inglês é Last Day Events, então os últimos dias dos eventos, ou eventos finais, né? Então ele vem falando. Então o tema desse livro é Doutrinas e Escatologia, Cristianismo, Eventos Finais, Escatologia, Cristianismo. E aqui no sumário ele vem dizendo a última crise da Terra, sinais de que Cristo voltará em breve. Quando sucederão essas coisas? Será que nós sabemos quando vão acontecer? Nós não sabemos o dia e nem a hora, somente o Pai. Mas nós temos os sinais, nós temos indicativos do que realmente irá acontecer. A Igreja de Deus nos últimos dias, como estará a Igreja de Deus nos últimos dias? Como estará a vida devocional dos crentes dos últimos dias? O estilo de vida e as atividades do remanescente? Vida no campo, ela fala um capítulo aqui sobre a vida no campo, sobre as cidades, sobre as leis dominicais. Então é nesse capítulo que eu quero me fixar um pouquinho, sobre as leis dominicais. O breve tempo de angústia, enganos satânicos nos últimos dias. Sabemos que
Satanás ele se faz como anjo de luz e se apresenta como anjo de luz, operando milagres e prodígios para fazer com que as pessoas se desviem do caminho e acreditem nesses falsos milagres, né? Haverá um breve tempo de angústia, haverá uma perseguição aos cristãos, enganos satânicos nos últimos dias, a sacudidura, a chuva serôdia, o alto clamor, o selo de Deus e a marca da besta, o fim do tempo da graça. Nós sabemos que estamos vivendo pela graça, não vivemos mais pela lei, mas pela graça. E sabemos que haverá um fim. A porta da graça está aberta, mas chegará um momento em que a porta da graça se fechará. E aí não mais teremos oportunidades de aceitarmos a salvação. O fim do tempo da graça. As 7 últimas pragas e os ímpios, as 7 últimas pragas e os justos, e a volta de Cristo e a herança dos santos. Como eu disse, eu quero me fixar no capítulo 9, página 78. Vamos ver o que ele diz sobre as leis dominicais. Então, a senhora White, naquela época, ela já falava sobre as leis dominicais. E ela fala que o ponto de controvérsia, o grande ponto de controvérsia sobre as leis dominicais será o sábado, é claro. Então haverá um ponto de controvérsia entre o sábado e o domingo. Aqueles que guardam o sábado e aqueles que guardam o domingo. Ele já diz que naquela época já houve um movimento da lei dominical na década de 1880. Por muitos anos temos esperado que seja promulgada uma lei dominical em nosso país. E agora que o movimento está bem diante de nós, perguntamos: o que nosso povo pretende fazer nesse sentido? Devemos buscar especialmente a Deus, pedindo que agora sejam concedidos graça e poder ao seu povo. Deus vive e não cremos que tenha chegado plenamente o tempo em que Ele queira que nossas liberdades sejam restringidas. Então, naquela época, ela já se falava sobre a restrição de liberdade religiosa. E ela fala também sobre os defensores dessa lei ignoram o que fazem. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão. E muitos que se unem ao movimento não percebem para onde aponta a tendência oculta. Estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que fizeram dele uma nação livre e independente e pela legislação, introduz na Constituição desculpe, estou com irritação na garganta. Introduz na Constituição princípios que propagam a falsidade e a ilusão papal. Eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Então aqui ela faz uma crítica ao governo protestante que abandonou os princípios que fizeram deles uma nação livre e independente. E pela própria legislação introduziram na Constituição Federal deles princípios que propaguem a falsidade e a ilusão. Estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Então, o próprio poder, dos Estados Unidos, que se proclamaram, se autoproclamaram como uma nação livre, introduziram princípios que vão restringir a liberdade religiosa. Ela vem falando sobre isso, né? E aqui ela fala para que não fiquemos inativos, né? Não estamos cumprindo a vontade de Deus se ficarmos inativos, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervorosa e eficaz oração deve subir ao céu para que esta calamidade seja adiada até que possamos realizar a obra negligenciada por tanto tempo. Que haja as mais fervorosas orações e então trabalhemos em harmonia com nossas orações. Há muitos que estão despreocupados, estão, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem: se a profecia prediz a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. Então muitos estão aguardando a promulgação dessa lei, a promulgação do decreto dominical, onde será imposta a observância do domingo por toda a nação, por todos os povos, por todas as tribos e línguas, por todos os povos mundialmente. Então será imposto um decreto. E nós já vemos sinais com relação a isso. Quais são os sinais?
Os sinais com relação a isso é a COP 2023, a Conferência Mundial Climática, onde já se fala em defender o meio ambiente e se descansar no domingo como um sétimo dia. Na realidade, eles observam, entre aspas, o domingo como o sétimo dia, e na realidade nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, fala que o sábado é o sétimo dia. Então há um movimento em prol da proclamação de um decreto dominical para que todos os povos, nações, tribos e línguas descansem no venerável dia do Deus Sol, proclamado lá por Constantino, lá no início da igreja primitiva. Então vocês podem observar que o inimigo ele é astuto. Ele se utiliza de argumentos, de subterfúgios para proclamar aquilo que ele está intencionado. É uma intenção, uma vontade velada, e através de outros argumentos ele procura perseguir e correr atrás dos seus objetivos, que é finalmente se proclamar um decreto dominical. Então vai apelar para que todos os povos descansem nesse dia e que não prejudique o meio ambiente, né? Que não prejudique o meio ambiente, para que o meio ambiente seja preservado. Então esse é o argumento que estão se utilizando. Mas aqui a Ellen White fala para nós não ficarmos inativos, combatermos as leis dominicais. Então nós não podemos trabalhar para agradar homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. Então o que ela está dizendo aqui? Quando nós formos escolhermos representantes nas nossas nações, vamos escolher representantes que tenham conhecimento da verdade, que tenham conhecimento da palavra de Deus e que não venha influenciar a proclamação e a publicação de leis que vão contra a liberdade religiosa, né? O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado falso, e os membros da família do Senhor não podem ter parte com as pessoas que o exaltam e violam a lei de Deus, pisando o seu sábado sagrado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens e mulheres em cargos oficiais, pois fazendo isso estará participando dos pecados que cometem enquanto estão investidos nesses cargos. Então olha que importante esse apelo que ela faz. Não escolhemos pessoas que irão votar a favor de leis dominicais, né? Nós devemos combater as leis dominicais. E os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical. Nós sabemos disso. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado, por um ato nacional impondo o falso sábado. Eles darão vida e vigor à fé corrompida de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Mais cedo ou mais tarde serão aprovadas as leis dominicais. Em breve serão impostas as leis dominicais, e homens em posições de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. Então haverá uma perseguição àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? O espírito de profecia. Então, aqui nós devemos estar atentos, combater as leis dominicais, promover leis que favoreçam a liberdade religiosa, né? E muitos apresentam argumentos em favor da lei dominical. E nós sabemos que o protestantismo e o catolicismo estarão agindo unidos, né? E essas leis dominicais exaltarão a Roma, e o papado recuperará a supremacia perdida. Nós sabemos que houve uma supremacia perdida pelo papado, e com certeza ele tentará recuperar a supremacia através da promulgação de um decreto dominical, né? E haverá uma apostasia de proporção nacional, haverá ruína nas nações
e haverá um decreto de alcance global. E aqui ela diz: quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar ao papado a fim de dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar um falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar seu exemplo. A questão do sábado será o ponto controverso do grande conflito final, em que o mundo inteiro será envolvido. As nações estrangeiras seguirão seu exemplo, os Estados Unidos. Embora essa nação seja líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. E a substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis humanas forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar as pessoas a guardar o primeiro dia da semana, saibam que chegou o tempo para Deus agir. E a substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele chegará em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Olha só que importante advertência, né? E o mundo inteiro irá apoiar a legislação dominical. O mundo cristão será o foco do conflito. Então, ela também nos aconselha a não manifestar provocação e nos abster de trabalhar aos domingos e fazermos o que a palavra de Deus nos ordena, pregar o Evangelho, né? Empenhar-se em atividades espirituais no domingo, a beleza da verdade evidenciada pela oposição, e antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então esse é o apelo que ela faz. Os seguidores da verdade são agora compelidos a escolher entre desrespeitar um claro preceito da palavra de Deus ou perder a liberdade. Se renunciarmos à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanas, talvez ainda não seja permitido viver entre as pessoas, comprar e vender e ter nossos direitos respeitados. Porém, se mantivermos a lealdade a Deus, isso se dará à custa de nossos direitos entre os homens, pois os inimigos da lei de Deus têm se coligado para esmagar o juízo independente nas questões da fé religiosa e do controle das consciências humanas. O povo de Deus reconhecerá o governo humano como sistema estabelecido por determinação divina e por preceito e exemplo ensinará a obediência a ele como dever sagrado, enquanto sua autoridade for exercida em sua legítima esfera de ação. Mas quando suas reivindicações estiverem em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos antes escolher a Deus do que aos homens. E a palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda a legislação humana. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por assim diz a igreja ou o Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas das autoridades terrestres. E Satanás oferece aos seres humanos os reinos do mundo se lhe concederem a supremacia. Muitos fazem isso e perdem o céu. Antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar. Melhor passar fome do que mentir. Então esse é o apelo que ela faz para nós. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Então é isso aí, pessoal. Foi apenas um destaque aí do capítulo 9, onde ela fala sobre as leis dominicais. Por que nós devemos dar importância a esse assunto? Nós sabemos que haverá essa lei, haverá a promulgação dessa lei. E o inimigo ele está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Que Deus abençoe você, que continue lendo, leia esse livro que é de suma importância para os eventos finais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus te guarde e te livre de todo mal. Amém? Um bom dia a todos e Deus abençoe a todos.